Ele atingia o objetivo dele, o sonho, ele lidava com aquele receio do trem quebrar, vou dar isso, que ele vai saber que medo regia ele. Então, eu fico feliz em ter te mobilizado, ter mostrado, assim, de maneira até sem querer, que você pudesse virar essa chavinha. Que gerou novas atitudes, talvez, um olhar diferente para a vida. Com certeza. Agora, mas você só percebeu isso porque você já vinha caminhando na busca. Exatamente. Então, para a gente chegar nesse ponto, se faz necessário de eu contar algumas estações. Opa! Então, vamos lá. Muito prazer, Gisele Nascimento. Né? Eu falo que eu sou uma mulher de multipotencialidades. É bem aquela história assim, tipo, me dá um limão, eu não vou chupar o limão, eu vou fazer uma coisa saborosa com esse limão. Eu sou muito resiliente diante das situações. Então, olha, de formação, eu sou professora de matemática. Ô, louco, essa parte eu não sabia. Professora de matemática, eu lecionei 6 anos. Eu era apaixonada pelo que eu fazia. Era aquela coisa assim, era por ser matemática, a disciplina que eu lecionava, eu fazia com que os alunos amassem a matemática do mesmo jeito que eu amava, pela minha essência, pelo jeito que eu era. Porque eu não me colocava num patamar superioridade com os meus alunos. Eu lecionei escola pública, privada, e eu nunca fiz distinção de entrega de conhecimento, porque eu estava na pública ou na privada. Na pública, eu era aquela professora que sentava com os alunos na merenda. Eu ia comer a merenda junto com eles lá na mesinha do intervalo, do pátio. E era aquela professora que os alunos ficavam todos na porta da sala do professor, porque todo mundo queria levar meu material para a sala de aula. Olha que delícia. Eu era aquela professora que conseguia fazer com que o pior aluno da escola trabalhasse na minha sala, na minha disciplina. Por quê? Porque eu falava de igual para igual. É interessante porque eu trabalhei numa escola de periferia que acolhia todas as crianças que vinham do assentamento e era comum eu ganhar abobrinha, batata, alface, laranja. A salada estava defendida. De então. Presente dos alunos, entendeu? Porque é aquela coisa assim, eles tinham a necessidade de representar o carinho deles tipo, na forma de presente. É emocionante falar disso. Eu me lembro também de situações de eventos de escola, tipo festa junina, aquela coisa toda. A gente falava assim, me dá o ofício e vamos bater no comércio para pedir as prendas para as festas juninas. Eu enchi meu carro de aluno e ia. Gente, presta atenção, vai fazer isso hoje. Bons tempos, bons tempos. E aí, Gi, mas 6 anos só, por que você não concluiu a sua jornada, né, na educação? Porque eu tinha uma crença familiar muito forte. Meu pai, policial militar, funcionário público, todos os meus tios, todos não, mas assim, os que tiveram oportunidade de sair da roça e vir para a cidade, ingressaram na carreira militar, então todos funcionários públicos. Meus primos mais velhos, alguns também. Então, a crença que tinha era que eu deveria ser funcionária pública. Como professora, eu poderia ter continuado nessa linha, ser funcionária pública, né? Mas não era concursada. Eu teria que prestar um concurso, eu era contratada, a gente chamava de ACT, né? Que era contratada por tempo determinado. E aí quando eu concluí a faculdade, eu prestei todos os concursos possíveis e imagináveis. Caixa Econômica Federal, Estadual, era Banespa na época, na educação mesmo, eu prestei municipal, estadual, tudo. Passei em vários, só que com classificação muito distante. As que eram mais próximas era de professor em Américo Brasiliense e na Polícia Civil. Primeira que me chamou foi a Polícia Civil e eu fui acompanhando uma vertente, porém não igual do meu pai, fui para a polícia, no cargo de investigadora de polícia. Nada a ver, né?
Você a gente seguiu pode achar que nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu fui trabalhar em Santa Lúcia, uma cidadezinha pequenininha, na época com 6, 7 mil habitantes, que não tinha crime de nenhuma potencialidade, né? Eu falava assim que o crime maior era roubo de gado, né? Abate de animais, essas coisas todas. Então a gente tinha muita parte de crime na área rural. Fiquei lá por quase 3 anos e vim para Araraquara. Desse período de Araraquara, eu fiquei 6 anos na Delegacia de Defesa da Mulher. Depois 8 anos... Não deu 8. Bom, depois disso fui para o plantão policial, que eu falo que é o pronto-socorro, né? O pronto-socorro da polícia. E depois voltei de novo para a Delegacia de Defesa da Mulher. Eu falo que nesse trajeto foram 12 anos de Delegacia de Defesa da Mulher. Então eu brinco e falo que de mulher eu entendo. Então, na verdade, eu compreendo hoje que todo esse trajeto que eu percorri fez parte, né? Todas as estações que eu passei, fez parte para que eu encontrasse sentido na minha vida. Até para aquelas coisas, você que trabalha com essa parte, você vai poder explicar mais do que eu, que tem fatos que acontecem na vida da gente que a gente bloqueia para que a gente não veja, porque isso traz dor. Certo? Então foi exatamente isso. Alguns fatos da minha infância ficaram armazenadas no baú, que eu falei que é a caixa de Pandora. Só que em algum momento ela precisa vir à tona, né? Eu fui participar de um evento de inteligência emocional em 2015 e durante esse evento houve entre aspas, uma hipnose coletiva e foi onde fez assim, puf, aí me veio a consciência de que eu tinha sido uma criança vítima de abuso sexual. Quando a gente fala de abuso sexual, a gente traz à memória, à mente, que é um estupro, mas não. Abuso sexual pode acontecer de várias formas, né? Então aí me veio à tona exatamente esse ato. E aí eu pude começar a entender por que nesse período em que eu que eu estava ainda dentro da Delegacia de Defesa da Mulher, o porquê que só eu conseguia falar com as crianças vítimas de abuso. Ninguém tinha paciência, ninguém conseguia tirar a história delas, a não ser eu. Aí eu tive assim um insight, agora, tá, gente? Não foi lá naquela época, de que era a minha criança falando com a criança. Então era como se fôssemos duas amiguinhas de infância conversando a respeito daquilo que tinha acontecido. E isso, eu achava que isso era o gerador, o causador de todas as outras minhas dores. Eu não era querida, eu não era amada, eu me sentia rejeitada, preterida. E aí eu consegui... Gente, presta atenção. Essa história de eu conseguir é recente. Então presta atenção. Foi toda essa viagem, foram várias estações para que eu chegasse hoje e pudesse aqui estar falando a respeito disso. Talvez nem o Ayrton saiba dessa história toda assim com tanta potencialidade, porque nós nunca falamos a respeito disso. Então foram várias situações onde pecinhas do quebra-cabeça foram se encaixando para que você pudesse enxergar o quadro na sua amplitude. Agora, me conta uma coisa. Voltando um pouquinho lá atrás, como essa história é tão linda, eu percebo que a locomotiva era militar. Sim. Funcionário público. Sim. Aí os vagãozinhos entraram tudo na mesma trilha. Normal. Vamos pegar e acompanhar o exemplo. E isso foi bom. E aí você acabou entrando no trilho. Então, será que eu acabei entrando ou tinha que ser esse processo para que somente assim eu pudesse enxergar as coisas? Essa pergunta é muito interessante. E isso me dá a oportunidade do que você falou. Na escola, todas as professoras eram tão amadas como você era pelos alunos?
Você conseguia cativar e, de certa forma, transmitir aquela necessidade de receber esse reconhecimento que você tinha e mostrou e deu para eles, porque sabia que era necessário para eles, assim como você sabia, inconscientemente. Olha que bacana, o trenzinho da vida carrega várias coisas. De repente eu tenho vários trilhos. E aí você acabou indo para a delegacia e foi para onde? É porque assim, ó... Foi lá cuidar do filho, das crianças, daquelas mulheres que de repente não tiveram tanta oportunidade na vida, que de repente foram alienadas, alijadas, abusadas de alguma maneira, desrespeitadas. Pior do que ser de tudo isso é o respeito, é a gratidão, é a acolhida. E aí você acolheu aquelas crianças daquela mulher que estava sem rumo. Olha quanta criança tem em volta de você aí. Então, que assim, linda essa criança maravilha sua, hein? Então, é assim, ó. Quem viveu, quem não viveu, vai ter que ver em filmes essas coisas todas. Para quem já sabe que no trilho do trem existe alguns momentos que existem bifurcações, tá? Então existem mecanismos que são necessários para que sejam acionados para que há mudança de trilho, mudança de rota, virar uma chavinha. Que tem que virar uma chavinha, entendeu? Mas a gente não vê, como você disse, do vendedor de sanduíche, às vezes é automático, entendeu? Então, muitas coisas acontecem na sua vida que você não vê a ação desse mecanismo, porque é automático. Então, a vida às vezes se encarrega de puxar a alavanca, entendeu? E você tá achando que aquela alavanca, você não sabe que a alavanca que foi puxada, foi pro seu mal, entendeu? Nossa, não deu certo isso, não deu certo aquilo, mas de repente foi vamos lá, vamos para a parte espiritual, foi o jeito que Deus, foi a alavanca que Deus puxou para que você tivesse a oportunidade de olhar para a situação de uma outra forma. Mas nem sempre a gente olha, porque a gente fica no vitimismo, na dor, essas coisas todas, e acaba não observando as coisas que acontecem ao redor. E a gente fica que nem como aquela hiena. Nossa, vida, ó azar, e não percebe que abriu-se um horizonte novo. Há outras possibilidades. É como um menino, né, que anda com o tapa-olho, e ele não tem a visão lateral, é só pra frente que ele faz. E muitas vezes nós mesmos colocamos esse tapa-olho na nossa vida. E não nos permitimos em olhar para a lateralidade, onde ali possa ter outras possibilidades que te levariam a momentos muito mais felizes, muito mais prazerosos e tudo mais. Mas, voltando à história da criança, hoje eu fazendo uma autoanálise, quando isso tudo explodiu, vamos lá, pá, puf, em 2015, eu tipo assim, você é louca, isso não aconteceu com você não. Isso é coisa da imaginação, Fantástico Mundo de Bob, sabe? Quem assistiu esse desenho, que o menininho acontecia um fato assim, aí a história ia criando um volume muito maior. Olha a dica, Fantástico Mundo de Bob. Vamos assistir, hein? Olha a dica. E também tem o Lucas Silva e Silva, para quem assistia Cultura, ele também tinha exatamente um gravadorzinho que ele ia lá e contava as histórias mirabolantes que ele criava na mente dele. E a mente da gente é assim mesmo, né? A gente cria uma fantasia a respeito de um assunto e desenvolve tudo a partir disso. É bom. É ruim quando vira uma obsessão, né? Tem que ser daquele jeito. É uma certa... um limítrofe muito grande entre uma pessoa focada naquilo que quer e outra obstinada, que de repente essa obstinação pode levar a um prejuízo muito maior. Aí, voltando, eu atribuí todos os meus insucessos, né, a essa situação de eu ter sido vítima de abuso. E aí... Você percebeu isso naquela hipnose, então? Não, a hipnose só trouxe à tona a situação. Os sentimentos, a emoção. É como se tivesse... Sabe aquela coisa assim de...
e você volta lá no tempo e vê a cena. Entendeu? E aí eu achava que todos os meus problemas estavam relacionados a isso. E aí a gente ia fazendo a cura, tentando curar essa ferida do abuso. Tal. E, olha, nós estamos em 2023 e eu vou te dizer, são 8 anos. De 2015, quando isso veio à tona, e 2023, onde eu vou dizer assim, você está curada plenamente? Eu acredito que não. Mas eu tive totalmente a consciência e a clareza do que aconteceu, o que estava por detrás desse abuso, porque todas as vezes que eu fazia alguma terapia, algum tratamento, alguma coisa assim, para me desvincular da dor do abuso, eu achava que já estava tudo bem, mas eu via que minha vida ainda ficava rodopiando. E aí, no começo desse ano, em fevereiro, eu passei por um treinamento em São Paulo, que aí me veio à tona a dor do abandono. E não era mais o abuso. Então aí nós fomos ver o que estava atrás do abuso. Estava o abandono de uma criança de 3 para 4 anos que ficou à mercê de uma pessoa, de um adulto que praticou esse ato com ela. Tá? Gi, que tipo de abuso foi? Ele fez com que eu praticasse sexo oral com ele, tá? Naquela época, pela lei, isso não era considerado abuso sexual, era ato libidinoso. Hoje não. Hoje, Beizinho, passou a mão no peitinho de uma criança, passou a mão na bundinha de uma criança, é abuso sexual. E a lei é muito rígida, tá? Então eu sei de conhecimento de causa por conta da delegacia. Bom, aí você começa a puxar. Por que abandonaram uma criança à mercê de uma pessoa desse tipo? Nasceu o segundo irmão. Você é a filha mais velha? Eu sou a filha mais velha. Nasceu o segundo irmão. E as atenções foram voltadas todas para o segundo. O reizinho. Gente, eu vou falar com você. Você que é mãe de segunda viagem, dê mais atenção ao primeiro filho do que ao segundo. Porque isso pode desencadear um problema mais lá na frente. E você nem tem noção disso. O recém-nascido, ele não tem tanta consciência quanto a criança que já está ali no jogo. Então ela fica chata, ela briga, ela só chora. Por quê? Porque tá com ciúmes. Porque tem a energia da perda, da rejeição. Porque agora todo mundo só vai gostar do outro, não vai gostar mais de mim. Então, dispense um pouco mais de atenção para essa criança para que no futuro não tenha outros tipos de problema. Bom, diante desse, você impressiona e me deixa feliz porque você descobriu o fato, descobriu a causa e não esmoreceu. Você continuou a sua vida lá na luta. Mas então, por quê? E aí, como é que é isso? Porque assim, Como é que eu falo que tudo isso... Eu tive uma pessoa que entrou nessa viagem que ela falava assim pra mim: você é muito buscadora, você estuda, busca conhecimento aqui, ali. Quando que você vai começar a colocar isso em prática? Né? E eu me sentia travada a ponto de não conseguir colocar. É como se alguém virasse pra mim e falasse assim: você não é capaz. Não, falta mais algum conhecimento aí, pode ir que você vai achar. Fica falando lá. Cara, presta atenção. Eu era professora. Eu dei aula em cursinho de auditório. Vixe, é uma beleza, hein? Aquelas 50, 60 alunos? 150. Uau. Você tá entendendo? Então, eu trabalhei em movimento de igreja católica por anos e eu palestrava nos cursos. Onde foi que falaram pra mim de que eu não era capaz? Ou o que aconteceu que fez com que eu me sentisse incapaz? Talvez ninguém falou nada. Mas, às vezes, um gesto, uma atitude
solta um gatilho aí que você, em vez de alavancar, você retrai. Entendi. Entendeu? Bom, para não perder o fio da meada, a gente volta aqui. Aí você olha para esse abandono da criança, vem com outro sentimento de mão dadas, que é o da rejeição. Eu fui rejeitada, não sou mais a bonequinha. Fui rejeitada, fui abandonada. Gente, isso tudo são análises hoje, Gisele, hoje, de passado por tudo isso, entendeu? E agora, para finalizar toda essa coisa, eu falo com propriedade e isso não me dói, esse que é o X. Porque em outras situações, quando eu ia falar a respeito desse abuso, eu chorava. Então tem superação, hein? Total. Tem enfrentamento? Tem enfrentamento, porque na verdade, o que aconteceu? Minha vida, eu sempre falava assim, que eu construía os meus castelos. Então eu fazia aquele trajeto para chegar lá no ápice e eu mesmo destruía. Não era ninguém. Você pisava na torre e ia derrubar. É o castelinho de areia, tá? Eu construía aquele castelo lindo, maravilhoso, e ela pisava e destruía todo o meu castelo. Eu falei assim, gente, isso é cíclico. Isso é cíclico, é cíclico. O que está acontecendo? O que está por detrás disso? Linguagem de hoje, gente, não era isso não, porque naquela época era vitimismo mesmo, né? E essa situação, eu passei por várias técnicas de terapias para poder entender o que está acontecendo. Eu fiz Theta Healing, eu fiz barra de Axis, eu fiz constelação familiar, hipnose, eu fiz várias coisas para poder entender tudo isso. E sempre buscando a buscadora, a conhecedora, mais e mais para poder falar. Gente, eu falo assim, ainda bem que eu passei por tudo isso. Porque hoje eu posso falar assim, até aqui eu sei o trajeto. Até aqui eu te ajudo. Daqui pra frente, se você tiver pressa, vai e volta pra me contar. Se não tiver pressa, a gente pode ir junto. A gente pode ir junto e desvendar essa mata que ela ainda tá aí pra ser desbravada. E vamos lá. Fevereiro de 2023. Aí passei aqui com o treinamento, aqui no Instituto. Passei por 2 treinamentos, né? O primeiro foi muito interessante, porque foi enfrentamento meu comigo mesmo, principalmente numa das dinâmicas, não sei se pode falar, pode falar? Pode. Na dinâmica de... O espaço é seu hoje. E aí eu quero pegar uma dica, uma deixa, e enquanto isso ela toma uma aguinha. Vocês vejam a energia que essa mulher exala e que ela traz dentro dela. Aquela criança louca por viver, que de repente foi aprisionada, foi reprimida, está dentro de nós, está dentro de você aí, está dentro de mim. E de repente ela que traz respostas que a gente nem sabe. E o que a gente olha para agir é que ela descobriu o porquê que houve esse limite, que começou com a vinda do reizinho e a princesa ficou em segundo plano. Depois teve esse fato que amarrou as coisas e nisso veio gerando comportamentos e posturas perante a vida. Mas não foi por aquilo que ela esmoreceu. Então, o que é o tema de hoje? É o enfrentando a si mesmo. Porque muitas coisas que estão dentro de nós, dentro de você aí, e que a gente não encontra a resposta imediatamente. E aí a gente tem aquela decisão. Tem gente que senta e chora, tem gente que vende lenço. A gente está aqui hoje mostrando como ela está vendendo lenço para a vida e para as pessoas que estão precisando. E esse é um ponto que eu te admiro muito, gente. Porque sentar, chorar e lamentar porque não deu certo, porque eu vivi 50 anos assim, o assado, que não me deixou ser tão feliz, o que eu penso que não fui, porque felicidades são momentos,
E atitudes geram resultados. E aí você está aqui. Por que esse momento de você estar aqui? Para que você que está aí nos assistindo, ouvindo agir, vendo agir, reflita. Até que ponto você para o trem da sua vida e continua balançando, pensando que o trem está andando? É uma boa pergunta. Responda para você, porque você é a pessoa mais importante. Essa mulher aqui não parou até hoje. E esse é um questionamento que eu ouço sempre, né? Porque eu sou aposentada hoje da polícia, né? E o que eu mais ouço dentro da minha família e dentro de algumas pessoas do meu ciclo, que são poucas, tá? Porque hoje eu sou bem mais seletiva, não é com qualquer ciclo de pessoas que eu me relaciono. Inclusive passei por uma experiência esse final de semana, que depois, se for um caso, se der tempo a gente conta. Que é aquela coisa, cara, eu quis experienciar, eu escolhi experienciar, mas não é pra mim. Não cabe, é uma roupa que não me serve. Mas tudo bem, eu fui lá experimentar aquela roupa, entendeu? Mas não me serve, não me serve. Mas vamos lá, voltando. Essa história de construir castelos e destruir castelos, isso fica muito vago, né? Mas eu já construí castelos financeiros, eu já construí castelos profissionais, eu já construí castelos de relacionamento, eu já construí castelos sentimentais e eu já destruí todos eles. Uau. E hoje eu estou em busca de construir na rocha, como se fala na Bíblia mesmo. Eu quero construir tudo isso na rocha para que daqui para frente eu possa viver em plenitude. Mas, porque foi para isso que nós viemos, tá? Nós não viemos aqui nessa terra, que era a minha busca, simplesmente para nascer, crescer, casar, procriar e morrer. Aí, nesse meio caminho, pagar boleto, né? Não foi só por isso. Este era o meu questionamento. Nós passamos por aqui com algum propósito. E se a gente ficar parado procurando saber qual é o propósito, a gente vai ficar parado procurando o propósito. E a gente não vai viver o propósito. E nem semear o propósito. Então eu vejo que nessa minha viagem de trem, cada desvio que foi feito, porque não tem lógica profissional quando você fala que você era professora e foi para a polícia. Não são funções afins, se você for analisar. Poderia, ter sido professora e ter sido coordenadora, ter sido diretora, supervisora de ensino, então você continua naquela linha, né? E a minha vida não. E eu vejo que nesse trajeto todo, né, eu nunca fiz uma única coisa. Eu sempre fui empreendedora, desde de criança e adolescente. Aquela criança que vendeu limonada na porta de casa. Sabe aquele filme americano que você vê muito comum, a banquinha? Embora eu não tivesse acesso a isso no passado, né? Eu fazia isso. Tinha pé de limão em casa. Hoje não se tem, né? Hoje não se tem. São poucas as casas onde se tem pé de frutas plantadas, né? Então, antigamente as casas tinham terrenos muito amplos. Na minha casa tinha até bananeira. Na minha também. Eu criei galinha, tinha meu bicho de estimação. O primeiro bicho de estimação foi uma galinha. Bicho de estimação mesmo, daquela de você pegar, ir pra frente da televisão, levar a galinha junto, botar a galinha deitada no seu peito, ela ficar aqui enquanto você assiste, botar ela na garupa da bicicleta. Sério? E andar com ela. Você tomar sorvete, ela dava uma picada no sorvete, ela era a Nina. Ei, pena que não tinha como gravar isso, né? Então, a gente, como você citou, né, o nosso poder aquisitivo era limitado, né? Então não tinha registro disso. Mas não tinha tecnologia para isso também. Não, hoje tinha, qualquer celular grava. Hoje nós vivemos num verdadeiro Big Brother. Bom, mas vai lá, vamos voltar. Eu pego todo o fio da meada. Nessas construções, eu falo assim de que tudo isso eu experienciei. Eu não errei. Eu experienciei. Porque se você falar que você erra, você vai pro seu lado ruim da situação. O seu lado onde você é incompetente,
né? O lado onde você é infrutífero, improdutivo, que você poderia ter dado mais de você e você não deu. Você é ansioso demais e você mete os pés pelas mãos. Mas se você for um cientista, e eu acredito que todos nós somos cientistas da própria vida, um cientista vive do quê? De experimentos. Para que nós tivéssemos a iluminação dessa sala, Thomas Edison tentou quantas vezes? Dizem que foi 10.000 vezes. Ele errou ou ele experienciou? Então, a gente pode mudar, né, a visão dessa situação na nossa vida, que eu acho que fica mais leve. E hoje eu vejo, assim, de que tudo fez parte. E hoje, para mim, é muito mais leve. Eu não consigo mais me relacionar com aquela pessoa que fica ó dia, ó noite, ó azar. Não consigo. Porque eu tenho plena consciência que tudo que acontece comigo foi uma escolha minha. Eu mesma mudei a alavanca do trilho da minha vida para que isso acontecesse. Quando que você faz isso? Na ânsia de querer acertar, na ânsia, entendeu? Então, todos os experimentos faz isso. Então, quem que errou? Mas não fui eu que errei, foi o outro que errou comigo. Mas é a sua energia para validar aquele sentimento que está obscuro dentro de você. Entendeu? Então você atrai aquilo para validar. Por exemplo, eu estava falando esses dias uma situação com relação a crenças. Né? Você cresce ouvindo falar de que homem não presta. Você cresce ouvindo falar de que casamento não dá certo. A pergunta é, com quem que você está buscando essas informações? Com uma pessoa de sucesso ou uma pessoa de insucesso? E aí, vamos supor que você está numa família onde o seu pai bate na sua mãe, né? Bebe, essas coisas todas, e aí você ouve a sua mãe falar que homem não presta, que homem só vive em bar, aquela coisa toda. Ou você alinha e concorda com ela, certo? Ou você rebate isso com ela. Só que o sentimento ali, ela é minha mãe, né? Então, a minha mãe, ela veio antes de mim, ela sabe muito mais do que eu, etc e tal. Aí, o que você vai fazer? Você vai experienciar aquilo, vai provar para a sua mãe que aquilo não é verdade. Aí, você vai se relacionar com aquela pessoa. E por seu amor ser tão grande pela sua mãe, você vai validar aquela crença dela de que o homem não presta, etc e tal. Você vai arrumar um homem que vai ter as mesmas atitudes que seu pai teve com a sua mãe. Então você não alinhou, tá? Porque você confrontou. Imagina, minha mãe tá errada, eu vou provar pra ela de que o casamento dá certo. Aí arruma um homem igual pra brigar. Pra poder validar, porque o sentimento que tá lá, inconsciente, é de que a mãe sabe mais. É aquela história, né? Você sabe do que uma criança tem mais medo? De uma criança mais velha, mais alta. E voltando, vamos voltar, você falou de mais velha e mais alta, voltando aqui pro Quebrando as Muralhas, né? Do curso que é ministrado aqui pelo Instituto. Propaganda, hein? Vou querer o business aqui. Eu cresci com muitas crenças, com muitas dores, e uma delas era que quanto maior você é, quanto maior você sobe, maior é o seu tombo. Bom, dá pra perceber, né, gente? Eu sou raquítica, né? Eu passo fome. Então, eu sempre fui. Eu cresci sendo uma criança hoje dita obesa. Tá? Então, eu era a referência. Qual? Aquela gordinha.
Era fácil destacar, porque eu era a única da turma. Eu era, além de gordinha, além de gordinha, eu era muito alta. Eu era muito mais alta. Então, assim, eu nunca me vesti de caipira, porque não tinha par para dançar comigo. Eu tinha que me vestir de homem para poder dançar com outra menina, entendeu? É assim, eu era a última da fila, sentava na última carteira, entendeu? Então, é assim. Então, essa crença que veio. Aí nós fomos fazer uma dinâmica, onde eu tive que passar por uma experiência de me jogar de uma determinada altura, de costas, esperando que os outros fossem me segurar lá embaixo. Ora, eu enfrentei, com a plena certeza que eles não iam me segurar, mas eu fui. E seguraram? Me seguraram. Uau! E aí, como foi a sensação de ser acolhida, abraçada? Então, é exatamente isso. Então, quando eu já estava nesse processo, e aí foram caindo mais algumas fichas. Aí no segundo Quebrando as Muralhas, gente, foi assim, arrebatador. Não de ser arrebatado, mas de ser finalizado. Porque a minha experiência no primeiro Quebrando as Muralhas me deixou muito extasiada, que eu inventei de compartilhar com o povo da minha igreja essa minha experiência. Vixe, e aí? Aí eu virei a bruxa, eu virei a demoniada. Eu fui escrachada em mídia social. Sério? A pessoa teve a capacidade de colocar a cara dela lá na telinha e falar horrores. Não citou meu nome, mas quem estava ali sabia que era de mim que estava falando. Aí, naquele momento, eu fiquei muito abalada. Eu falei assim, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Aí você vai pro seu lado, ele tentou me levar pro lado errado de mim. Eu falei, não, mas eu não fiz nada de errado. Então, assim, com todas as coisas que eu vim aprendendo nessa trajetória, eu consegui ver que não era sobre mim, era sobre ele. Normalmente as pessoas se projetam na gente. Era sobre eles. Então, tudo aquilo que ele enfatizou a meu respeito tinha mais a dizer sobre ele do que sobre mim. Entendeu? E tá tudo bem. E hoje tá de boa, tá tudo bem, entendeu? Bom. E aí, você consegue? Aí, eu passei... Aí, presta atenção. Inconscientemente, eu alinhei e concordei com ele. Alinhei e concordei com ele. Certo? Aí vim pro segundo Quebrando as Muralhas. Tudo aquilo, porque quem anda sobre brasas, quem anda sobre caco de vidro, etc e tal, se joga de costas. Se joga de costa, é coisa do demônio. É coisa de Baal. Né? Quem entende um pouco da parte de Bíblia vai entender o que eu estou falando. Aí o que aconteceu? Eu me queimei. Eu me queimei tão profundamente que eu ainda tenho as marcas. Quanto ele faz isso? Você está carregando a queimadura ainda? Não, não tem mais queimadura, tem a marca. Uma marca em específico. Bom, uma cicatriz. Uma cicatriz. Aí eu falei assim, caraca, eu alinhei e concordei com aquilo que ele falou e eu tinha que provar de que eu não era demônio. Que eu era de Deus. Por isso eu me queimei. Ah, tá. Entendeu? E aí isso veio à tona e foi assim, arrebatador, porque ali veio a parte de rejeição, de abandono, foi tudo assim, puf, puf, puf. É como se fosse um monte de bolinha de sabão e foi vindo muitas consciências de um monte de coisa de que estavam acontecendo. E para finalizar isso, eu ainda achava que faltava alguma coisa. Uma coisa. Num café, contando alguma coisa para você, você falou assim, você tem a síndrome do filho mais velho. Eu falei, oi? A síndrome do filho mais velho? Porque todo pai quer que tenha um filho homem para poder continuar. É bíblico, gente. Né? Porque assim, o filho do filho era neto. O filho da filha não era nada. Era neto do marido, do pai do marido. Entendeu? Então, se for mexer nas coisas ali, eu falei, cara, é tudo isso, mano. Tá explicado. Por que eu sou a fodástica? Por que sou eu que vou lá e faço tudo? Foi eu que tenho que trocar a lâmpada, eu troco a lâmpada, eu tenho que subir não sei onde eu faço. Eu era um homem. Eu desenvolvia todas as funções masculinas.
Porque inconscientemente eu era o filho homem que meu pai queria ter e me veio a menina. Extremamente esperado o homem. Exatamente. E veio aquela Só mulher. que não veio o homem, né? A mulher na forma de um homossexual. E tá tudo bem, gente, pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Porque pode sim gerar esse sentimento, e esse sentimento ser tão forte que dá exatamente essa. Bom, não vou entrar nesses detalhes, mas essa é o meu ponto de vista com relação a isso. Então, quer dizer que aquele abandono lá atrás. aquele abandono, aquela rejeição que 50 veio, anos atrás. aquele abuso, tá tudo relacionado com a síndrome do filho mais velho. Porque talvez se eu tivesse nascido homem, vamos lá. Ninguém, né? Tá aqui o filho homem, né? Então, o segundo filho homem que viesse não teria tanta importância quanto, porque o primeiro já veio. A mente da gente é poderosa, ela pode tanto te elevar como te destruir. Você tem que ter, sim, equilíbrio emocional e tem que ter muito discernimento. E quando que você consegue isso? Você vai ter que esperar 55 anos, a hora que você decidir ter isso. Entendeu? Se você tem muitas dúvidas, busca sanar essas dúvidas, porque o que você não pode é ficar com dúvida. Eu sempre falava isso para os alunos assim, olha, tirem as dúvidas agora, porque é dia de prova, não é dia de tirar dúvida. Quer dizer que na vida, quando a gente é aprovado, não dá para tirar dúvida. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Significa que se você for aprovado, vamos lá, vamos para a sala de aula, tá? Quando você está numa série, vamos colocar a 5ª série, e você é aprovado para a 6ª série, significa que todo aquele conteúdo você já aprendeu. Entende. Você está qualificado para o próximo passo. Só que todos aqueles conteúdos da 5ª série, você aprendeu na plenitude? Não. Ele pode vir a aparecer aqui lá no primeiro colegial. Você quer ver um que não tem a ver com 5ª série, mas tem a ver lá com a alfabetização? Tabuada. Sim, se não memorizar. Se não memorizar, se você não saber a técnica de divisão, e a tabuada te leva a todas as outras técnicas, tá? Lá no colegial, Benzinho, você não vai saber. Hoje, né? Hoje ninguém sabe nada. Porque tem a tecnologia. Na nossa época era o lápis de tabuada, não sei se você lembra. E tinha um lápis que tinha tabuada em volta dele, né? Então todo mundo queria aquele lápis, porque na hora da prova você corria no lápis, só que não podia ficar apontando, né? Porque senão acabava as tabuadas, né? Na minha época não tinha nem lápis, tinha que ser aqui, ó. Entendeu? Agora, me conta uma coisa. Nós estamos em 2023, uma mulher de 55 anos, é casada, tem um filho. Tem um filho. Né? E daí? Para a gente ir terminando, caminhando, eu sei que nós poderíamos ficar aqui umas 3, Com 4, certeza. 6 horas, mas vamos ter um segundo tempo, Opa! porque tem muita coisa aí para tirar desse baú Muita! tão poderoso. Como é que você, tendo consciência de tudo isso hoje, que você enfrentou, que você às vezes não superou, mas está buscando, né, essa superação, o que você pode dizer hoje de uma pessoa que está casada, tem um filho, eu já ouvi falar boas coisas do lindão, o que você pode colaborar com todos que estão aqui assistindo, que assistirão esse momento, inclusive comigo? A vida, ela é um constante enfrentamento. O dia que você viveu ontem não vai ser o dia que você vai viver hoje. A gente, na técnica que a gente trabalha hoje, que eu trabalho hoje, a gente destrói, descria tudo que a gente viveu no dia anterior e se abre a viver experiências melhores do que as anteriores. Tá? Então, quando você joga fora, destrói aquele coisa, você abre espaço para que o novo chegue. Então, sim, com 30 anos de relacionamento, há surpresas, sempre tem surpresas, há desafios, e se você não tem, olha para isso, se você acha que você não tem, porque hoje em dia, no relacionamento, eu acho que a coisa que mais pega é a parte financeira.
Eu acho que o que destrói um relacionamento não é nem a traição, não é nada disso. É a falta de dinheiro. Tá? Então, você precisa dar uma olhada com relação a tudo isso. Então, sim, nós temos todos os desafios do mundo, todos os dias. Essa é a mensagem que você deixa para todos nós? Ou dá para acrescentar uma pedra preciosa aí? Não, dá. Um diamante. Entrega um diamante para nós agora, gente. Entregar um diamante, Sim, Senhor. para todos nós aqui. Tá. A vida, ela tem sim uma estação final. Mas o que mais importa não é a chegada, e sim o trajeto. Então observe cada estação da sua vida para que ela possa te oferecer o melhor. E você possa colher o melhor para poder distribuir o seu melhor. Olha, quanta emoção. E quando a gente pensou em convidar a Gisele Nascimento para estar aqui, é porque nós vimos o quanto nós poderíamos aprender e crescer com a sua experiência. Esse trem que você usou como metáfora, que é o trem da nossa vida, que muitas vezes a gente é colado numa locomotiva e nem escolhemos a locomotiva, nem escolhemos os trilhos, nem muitas vezes o nosso destino, porque a gente vai acompanhando até uma certa hora, até a hora que a gente vira locomotiva. A pergunta é, você está sendo um vagão ou você está se preparando para ser a locomotiva da sua vida? Você continua, mesmo com o trem parando, balançando, ou você descansa um pouco, espera, percebe que o trem parou, tomou um ar, entrou mais pessoas, saíram outras. E aí, como é que tem sido isso? Aqui nesse nosso encontro, que a gente te agradece muito ter vindo, Gi. Eu que agradeço a oportunidade. Foi maravilhoso. Te espero em outros momentos, inclusive nos próximos treinamentos nossos. Final de setembro tem o Orador Pleno, que não é só oratória, mas é comunicação e reprogramação aqui. Mas o convite é esse. Reflita. Até que ponto você ainda é um vagão que segue alguém sem consciência e faz por fazer. E continua balançando sem saber por que balança. Você está vendendo o lanche ou está se servindo de outros lanches? Das pessoas que fazem. Ou você está fazendo o seu lanche e vendendo e oferecendo. Essa busca constante de se desenvolver plenamente passa por aí. Sermos protagonistas da nossa vida. Então o convite é esse. Eu te encontro num outro momento. Daqui a pouco nós teremos uma outra pessoa maravilhosa. Todo ser humano é maravilhoso. Um amigo meu falou assim, olha, todo ser humano é maravilhoso. Mesmo dormindo, desde que não ronque muito alto. Ou seja, prepare-se. Venha se conhecer e caminhe conosco para encontrar esse seu desenvolvimento pleno. Mais uma vez, obrigado por você estar com a gente aqui. Um beijo no coração e a gente te encontra num outro momento. Um abraço.